número 51, nos diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é a teus olhos mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo de número 16: porque não te comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Versículo 17: mas os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e a um coração quebrantado e contrito, tu, ó Deus, não desprezarás. Eu preguei nesta manhã na escola dominical que o pecado de Naamã, ou o grande problema de Naamã, não era a sua lepra em si, mas era a lepra do coração, era o seu orgulho. Quem matou Saul não foram os filisteus, mas foi o seu próprio orgulho. Quem exaltou Davi não foi a sua inteligência de guerra, mas foi a humildade do seu coração. Levante a sua mão para o céu, diga assim comigo: a um coração contrito e a um espírito quebrantado, tu, ó Deus, não desprezarás. O grande problema da humanidade é o orgulho do coração. Muitas igrejas estão sendo fechadas por causa do eu. Não é Satanás. Essa palavra é verdadeira quando Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra. Satanás não tem poder sobre a igreja de Jesus, mas o eu do ser humano pode destruir uma obra de Deus. Amém? E como Naamã, nós vamos nesta noite pedir para o Senhor quebrar o nosso eu. Ainda que o Jordão não seja tão limpo e belo como a Banifapá da Síria, mas é o Jordão que quebra o nosso eu, e o milagre da cura, o milagre da vitória vai chegar em nossa vida. Levante as suas mãos para adorar ao Senhor. Eu queria que você fizesse na letra dessa canção a oração da sua alma, a oração da sua vida, de uma oração sincera. Veja o que Deus vai fazer no seu viver. Veja como Deus vai trabalhar na sua casa, na sua causa e na sua família. Quando o meu
Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Eu espero todos procurarem. São Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Coloque minha projeção, meu filho. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava, Jesus, dormindo na popa do barco, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? E ainda não tendes? E ainda não tendes? Sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? E eu glorifico a Deus por esta palavra. Podeis assentar. Jesus Cristo é o maior terapeuta da história da humanidade, sendo que a palavra terapia vem da expressão tratamento. Deus não é Deus somente do espiritual, Ele é Deus do nosso corpo, Ele é Deus da nossa alma, Ele é Deus das nossas emoções. Em muitas ocasiões, Deus em Cristo Jesus, Ele provocou situações até de alto risco, para que através dessas situações, algumas mazelas emocionais fossem saradas, fossem totalmente eliminadas no coração dos seus seguidores. Quantos aqui creem que Jesus Cristo é o próprio Deus? E se Ele é Deus, Ele é onisciente. Ele conhece o meu ontem, conhece o meu hoje e conhece principalmente o meu amanhã. E que Deus é este, que mesmo sabendo que lá na frente seus filhos haveriam de passar por uma grande tempestade, uma grande tribulação, Ele ordena: subam no barco e vão para outro lado do mar. Será que o nosso Deus Cristo, Ele é masoquista? Será que o nosso Deus causa terrorismo psicológico? Será que Ele tem prazer nas minhas lutas, nos meus problemas, nas adversidades do meu dia a dia? Não, senhores, é porque muitas vezes as tempestades da vida fazem parte da pedagogia de Deus, não para nos humilhar, não para nos matar, não para nos massacrar, mas para vencer alguns problemas e bloqueios emocionais que muitas vezes é uma oposição da intimidade com Ele e da plena fé com o Senhor, o nosso Deus. Então Jesus Cristo ordena os seus discípulos a subirem naquela embarcação e diz para eles: vão para o outro lado do mar. Jesus não só permitiu, mas Ele provoca uma tempestade para resolver 3 problemas, no mínimo, que estava dentro daquela embarcação, no coração dos seus discípulos. Ora, esperava-se que aqueles que foram vocacionados para cuidar de vidas, para cuidar de sentimentos, para sarar emoções, primeiramente, eles deveriam ter suas emoções totalmente saudáveis, totalmente ajustadas. Quem concorda com esta palavra? E o primeiro problema que Jesus procura resolver, a primeira mazela emocional que Jesus procura curar, que procura extirpar no coração dos seus discípulos, é a falta da fé. Quando ele é despertado pelos discípulos, ele pergunta: onde está a vossa? Onde está a vossa? Deus tem prazer na minha estabilidade socioeconômica.
Deus tem prazer em um bom emprego e que eu ganhe um bom salário. Deus tem prazer na minha casa própria, no meu carro novo. Mas o que alegra o coração de Deus não é o meu carro novo, não é a minha casa própria, não é o meu muito dinheiro. O maior propósito de Deus na vida de um ser humano é que a cada dia ele suba os degraus da fé. E a cada degrau que ele vai subindo, ele tem uma revelação plena do conhecimento, da presença, da intimidade e da glória de Deus. Por isso que Deus disse na sua palavra: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, meu coração não terá prazer nele. A fé é o veículo espiritual que nos transporta do natural para o sobrenatural. A fé é a prova cabal das coisas que não se veem e é a prova fundamental das coisas que ainda se esperam. Eu não estou vendo, mas a fé me faz enxergar. Eu não recebi, mas a fé manda eu preparar meu culto de ação de graça, porque a minha vitória vai chegar. Levante a mão se você está entendendo esta palavra. Então Jesus quis resolver este primeiro problema, que é chamado a falta da fé. Eram discípulos de Jesus, comiam com Jesus, viajavam com Jesus, tinham tarjeta credencial ministerial, eles tinham um rótulo de pentecostal, mas faltava a essência maior. E o que era? Onde está a vossa fé? Mas a fé, ela tem uma filha. A falta da fé, que estava dentro do barco, tem uma filha, chamada de ansiedade. A ansiedade é filha da falta da fé. E todo ser humano é ansioso. Uma moça, um rapaz, um homem ou uma mulher que não é ansioso ou ansiosa, então é uma pessoa mórbida, não tem expectativa de vida. A ansiedade é algo natural, um sentimento natural, que Deus colocou dentro de nós, que cria perspectiva de vida. Você sabe aquela mamãe que está sentindo as contrações, as dores do parto? Ela sabe que uma maternidade está lhe esperando, sim ou não? Ela sabe que uma mesa de cirurgia está lhe aguardando, sim ou não? E em alguns casos, situações de alto risco, sim ou não? Mas esta mamãe, ela cria uma ansiedade tão grande, mesmo sabendo do risco do procedimento, ela não vê a hora de encontrar aquela criança recém-nascida, ensanguentada, gritando histericamente, esperneando, e no seu choro e grito, a criança parece dizer: mamãe, tu és a minha heroína, eu te amo, e teu campeãozinho acabou de nascer. Esta mulher cria a ansiedade. A ansiedade é um sentimento natural, e é tão natural que é bíblico. Abra sua Bíblia, no Salmo 130, versículo 5 e 6. Salmo 130, versículo 5 e 6. Olha a ansiedade à luz da Bíblia. Salmo 130, versículo 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os sentinelas pelo romper da manhã. Quantos aqui já trabalharam à noite? Quem ainda trabalha no período da noite sabe muito bem que o momento mais ansiado, mais anelado por um trabalhador noturno é o romper da manhã, quando ele estará liberado para voltar à sua casa, recuperar uma noite de sono perdida, as células mortas desgastadas. Então o romper da manhã é um momento ansiado, anelado, esperado pelo trabalhador noturno. E o salmista configura a imagem de um trabalhador noturno, e ele diz assim: como sentinela, anseia pelo romper da manhã, a minha alma tem ansiedade pela palavra e pela presença do Senhor, o meu Deus. Então a ansiedade é um sentimento natural. Estão entendendo isso ou não? Mas esta mesma ansiedade, se ela for excessiva, ela deixa de ser natural e se transforma em um distúrbio mental, se transforma em uma psicose, em uma obsessão, e vai causar grandes transtornos e mutações em todas as áreas do ser humano. Número 1,
altera o seu metabolismo. Número 2, altera o comportamento do sono. A endorfina, o hormônio do sono, é inibido e você não consegue dormir. É daí que a pessoa vai recorrer a um dormitil, a um Valium, a um sonífero, aí vai ficar dependente químico para o resto da vida, porque a sua insônia é causada pela ansiedade. E uma vez você usando essas drogas, você vai se tornar refém para o resto da vida. A ansiedade altera o comportamento do sono, altera o comportamento alimentar. A pessoa passa a ter uma compulsão pela comida, com fome ou sem fome. Levanta até de madrugada para sequestrar o que tem na geladeira. E com isso vem a obesidade, excesso de glicose, de calorias, e vem acompanhado com as doenças. Por quê? Por causa da ansiedade. A ansiedade causa também distúrbios gastrointestinais, como gastrite nervosa, úlcera nervosa, tumores estomacais, que se não for tratado, vão gerar cânceres no estômago. Senhoras e senhores, esta doença chamada ansiedade é terrível. É tão terrível que os especialistas do comportamento humano constataram que a ansiedade, de braços dados com a depressão, tem deixado mais vítimas do que as vítimas dos portadores da AIDS, dos portadores de células cancerígenas, das vítimas da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não é uma doença nova, é uma doença tão antiga como a origem do ser humano. Ela é tão antiga que o Senhor Jesus Cristo tratou da ansiedade num capítulo inteiro, Mateus capítulo 6. E Jesus disse: por que vocês andam tão ansiosos, inquietos, solícitos? Número 1, 4 tipos de ansiedade: acerca do amanhã. 2, acerca da própria vida. 3, acerca da provisão, o que é haver de comer, calçar, vestir ou de beber. 4, quem de vocês, na vossa ansiedade, com seu diploma universitário, na sua inteligência e força física, pode acrescentar 45 centímetros, um cômodo de benefício à sua própria vida? Jesus está dizendo: não fique ansioso, não fique ansiosa. Olhai para as aves do céu, que não tem chácara, não tem fazenda. Olhai para a erva do campo, que não tem fábrica de fiação nem de tecelagem. Ora, disse Jesus, se vosso Pai Celestial alimenta as aves do céu, veste a erva do campo com mais beleza e resplendor do que a glória do rei Salomão, Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai cuidar das tuas causas, Ele vai cuidar da tua família. Quem crê nisto, levante a mão e glorifica o nome do Senhor. É daí que um apóstolo, compreendendo esta lição, ele escreve para a igreja odierna dizendo: lançando sobre ele toda, porque é Ele que vai cuidar de vós. Quem pode crer nisto e pode glorificar? Ele cuida de vós. Não seja ansioso, não seja ansiosa. Quem está entendendo esta palavra? A falta da fé gera uma filha chamada ansiedade, e ansiedade gera uma filha chamada preocupação. A preocupação é a junção de duas palavras distintas: pré, antecipar, ocupação, ocupar-se. Quando eu estou extremamente ansioso, eu tenho uma tendência a me antecipar-me, em ocupar-me em coisas que ainda vão acontecer, ou talvez nunca me venham a acontecer. Estão entendendo isso ou não? Sim ou não? Os discípulos disseram: mestre, a água está enchendo o barco, e o Senhor não se importa que a gente vai perecer com barco e tudo e afundar aqui nesse mar, e o Senhor aí dormindo? Eles estavam extremamente preocupados por causa da ansiedade. E há um ditado popular, senhores, que diz assim: que quem morre às vésperas é? Quem ouve falar sobre isso? Aí eu pergunto a vocês: por que é que quem morre às vésperas é perigo? Agora responda rapidinho. Porque se eu terminar depois do horário, eu não durmo hoje, porque a irmã Suzana já prometeu me dar uma surra. E ela está olhando para mim. Por que é que quem morre às vésperas é perigo? Porque, segundo o pessoal da gastronomia, da arte culinária, o peru é a ave que só é ótima para
ser degustada se ela for preparada um dia antes e abatida um dia antes do evento. Pode ser Natal, noivado, casamento. Por isso que diz que quem morre às vésperas é o crente ansioso, o homem e a mulher ansiosa, a moça ansiosa, o rapaz ansioso. O problema vem daqui a um ano. Ele está morrendo agora. O problema vem daqui a 8 meses. O comércio está ruim, a loja aqui de lado já fechou, não sei o que é que vai ser da minha lojinha. Irmão, tu serve a um Deus vivo. Jesus disse: não seja como os gentios, que não tem Deus. Você não tem um padrasto, você tem um pai que está no céu e que cuida da tua vida. O problema vem daqui a um mês, daqui a um ano. O crente não dorme direito, não se alimenta direito, não tem força para vir para a igreja, não quer dar glória a Deus, preocupado com o seu amanhã. E não sabe ele que o seu amanhã está na mão de Jeová, que bem vive está. Dê uma salva de palmas para ele nesta noite e glorifique o nome do Senhor. Diga para quem está do seu lado: você não é peru. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Agora, o interessante é que era uma família completa dentro daquele barco. Primeiro, a falta que gerou uma filha chamada Ancié, que gerou uma filha chamada Preocupa, e a preocupação gerou um filho que é neto da ansiedade e que é bisneto da falta da fé. É um kit completo que estava dentro do barco, no coração dos discípulos. E que filho era ele? Chamado medo. Jesus, quando repreendeu o vento, disse para ele: por que sois tão tímidos? A palavra tímido aqui no grego não significa acanhamento, aquela pessoa recalcada. Timidez aqui quer dizer falta de fervor, falta de coragem, pessoas medrosas. Segundo especialistas do comportamento humano, existe cerca de 4.000 fobias acompanhando essa sociedade. Tem gente que tem medo de lugar escuro, tem medo de altitude, tem medo de elevador, tem medo de estar no meio de multidão, tem medo de local apertado, tem medo de porção de águas, tem medo de estar perto de fogo, tem medo de rato, tem medo de barata, tem medo de cobra, tem medo de passar debaixo de uma escada, tem medo de sandália emborcada que diz que traz azar para dentro de casa, tem medo de varrer a casa de noite que diz que atrasa a casa, tem medo da própria sombra. Esta é a sociedade do medo. Estão entendendo esta palavra? E Deus não tem compromisso com o homem medroso. Deus disse na sua palavra: diga aos covardes que voltem. Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, porque como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Quem está entendendo esta palavra? Eu fui o pastor que mais pregou nos Estados Unidos das Américas. Eu tinha uma vida próspera. Eu tinha um orgulho como Naamã. Quando as igrejas no Brasil me chamavam para pregar, eu dizia: a minha agenda é americana. Eu não tenho tempo para o Brasil. Era um orgulho. Eu tinha gosto de falar isso na minha boca. Eu era tão apaixonado pelo United States of America que a foto do meu passaporte tinha aqui no meu peito a águia americana. E quando a igreja, um pastor no Brasil me convidava, eu dizia: não, a minha agenda é americana. Um dia eu estava numa convenção em Filadélfia, na Pensilvânia, 2 horas de Nova York, quando o pastor presidente da CGADB, pastor José Wellington, me chamou. Eu disse: pastor Severino, o que se passa? A gente procura um senhor em São Paulo, no Brasil, ninguém tem o seu paradeiro. Só diz que o senhor quer estar nos Estados Unidos. O irmão está com alguma necessidade, eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu disse: não, meu pastor, é que a minha agenda é americana. Eu não tenho tempo para o Brasil. Era um orgulho da minha parte. Na verdade, eu tinha ódio desse país. Brasil, um país rico e pobre ao mesmo tempo. Brasil, um país que não pede licença a nenhum país do continente europeu. Brasil, de um solo fértil. Tudo que planta se dá certo. Brasil, que é exportador do calçado, do tecido, exportador do petróleo,
uma das maiores bacias petrolíferas da América Latina, está aqui no Brasil. Brasil do pré-sal, Brasil exportador do brinquedo, da fruta, da maçã, do melão, da melancia e da banana. Brasil exportador do ferro, da siderurgia, do minério. Este país é rico que vocês nem imaginam, que tem tudo para ser mais do que primeiro mundo e não pedir licença para ninguém. Mas é um país sequestrado, roubado todos os dias por causa de maus governantes. Eu me orgulhava dos Estados Unidos. Que país é esse? Que um landscape, um simples jardineiro, cortador de grama, andava de Mercedes-Benz e de BMW. Como é que um dishwasher, um simples lavador de prato no restaurante, andava de caminhonete importada e morava em casa confortável? Como é que uma simples babysitter, que eles chamam de babá nos Estados Unidos, uma babá, morava bem, em casa confortável e tinha carros importados? Era isso que eu queria para a minha vida. Estabelecer meu ministério na outra América, meus filhos falarem 2, 3 idiomas. E eu disse, não, eu não volto para o Brasil. Eu não quero o Brasil nem a passeio, e muito menos de férias. Eu tinha 2 igrejas para pastorear. Deus me deu esta van, e com ela eu e a Suzana atravessamos toda a América, de um canto ao outro, mais de 50 estados confederados, pregando o evangelho do reino e anunciando a graça salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um dia eu peguei a documentação da igreja onde eu trabalhava e levei para o Brasil. E cheguei no consulado americano e disse para o oficial americano: eu quero meu visto permanente no seu país. Ela olhou para a minha documentação, olhou para o meu passaporte. Eu tinha um vínculo com a igreja nos Estados Unidos. Eu tinha uma boa casa para morar, o meu carro particular. A igreja ainda tinha 2 carros à minha disposição. E ela olhou para mim e disse: não, não e não. Eu esperei 6 meses, que é o tempo exigido para uma nova solicitação de uma mudança de status de visa americana. Estou lá de novo em São Paulo, no consulado, na embaixada americana. A mesma oficial americana olhou para mim, abriu o passaporte e disse: não, não e não. Voltei para a América e usei a seguinte estratégia: vou levar meus filhos, a Simone com 9 anos, o Silas com 11 anos e a Suzilane com 14 anos. Quem sabe ela vai ver a minha família, meus pequeninos, vai sensibilizar-se e vai me dar o visto permanente para eu morar no seu país. Ela chamou a minha menina mais velha, a Suzilane. Ironicamente, olhou no rosto da menina e disse: eu sei que você quer conhecer a Disney. Eu sei que você quer morar no meu país. Mas não, não e não. A menina regalou os olhos, botou a mão na boca. Ela nunca esperava isso. Saiu chorando do consulado até Santo André. E aquela menina criou um trauma de tudo que é inglês, de tudo que é americano. E aquela oficial americana pegou o meu passaporte e disse: por causa da sua insistência, a partir de hoje, o senhor não pisa mais no meu país por 10 anos. O seu visto de turista de 10 anos está cancelado e a partir de hoje, durante 10 anos, o senhor não entra no meu país. Na hora, irmão, estou falando a vocês diante de Deus, eu me segurei no balcão do consulado. Faltou força nas pernas. Eu engoli um choro. Ela carimbou meu passaporte e disse: não, não e não. A Suzana teve que voltar dos Estados Unidos. Uma vida construída foi perdida em frações de segundo. Um sonho dourado transformou-se em pesadelo. Um castelo construído ruiu por terra em fração de segundo. E eu fui me isolar numa pequena casa em Santo André, em São Paulo. As crianças andavam para lá e para cá, brincando, não tinham gravidade do assunto que eu estava passando. E eu fui me definhando, eu fui me atrofiando. A ansiedade, um princípio de depressão tomou conta da minha vida. Ficou uma vida construída lá, carro, roupa, tudo ficou para lá. E ela teve que voltar com as mãos vazias. E sabe o que aconteceu? Preste bem atenção, escute-me. Quando você está passando por tempestades, por lutas e adversidades na vida,
Satanás é oportunista. Um copo d'água, o diabo faz você enxergar um grande tsunami, um maremoto, para destruir as suas emoções e roubar a sua essência de viver. Quem está entendendo esta palavra? Senhores, eu me via pedindo esmolas. Eu me via morando debaixo de uma ponte. E eu orava e chorava, dizia: Senhor, o que vai ser dessas crianças? O que será o futuro desses meninos? Eu ia chorar no quarto. Eu não tinha força para dormir. Eu não tinha força para me alimentar. A fé foi defiando. Eu fui emagrecendo da noite para o dia, porque é a tempestade da vida que a gente vai pensando que vai afundar o barco e tudo, e ninguém poderá nos salvar. É verdade ou eu estou exagerando? Mas sabe o que aconteceu? Eu encontrei o meu pastor presidente em São Paulo, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Quando ele olhou para mim, a primeira coisa que ele disse: tu está de novo apaixonado pela tua mulher? Eu disse: por quê, pastor? Porque tu está magro desse jeito? O rapaz disse que quando emagrece demais assim é paixão. Por que tu está assim? Tu está triste, apático, magro, anêmico. Eu contei toda a história para ele. Disse: pastor, meu castelo desmoronou. Meu sonho dourado virou um pesadelo. Uma vida construída na outra América, perdi em fração de segundo. Eu não tenho força mais para nada, pastor. Eu não sei como recomeçar, recomeçar e aonde vou recomeçar. Sabe o que ele fez? Eu esperava uma palavra de consolo dele. Ele riu da minha cara. O meu pastor presidente riu da minha cara e disse: tu és